É justo que muito custe o que muito vale. Bom, vocês estão vendo aí que aqui, assim como a vida, não tem roteiro. Às vezes eu, Dal Bosco, começo aqui a transmissão, agora meu entrevistado Alexandre Marciano, que começou com uma citação, também a gente não sabe nem de quem é. Mas é uma frase que eu gosto, é uma frase que eu gosto bastante. Eu falava para ele, quando não sabe a citação de quem é, grande parte, Jesus Cristo, veio antes que 2000 anos antes de todo mundo, ninguém duvida, vamos dizer assim, e tem várias frases que não eram de Jesus, o pessoal cita como sendo de Jesus. Isso chega até a ser um tanto engraçado na web, né? Essa confusão de quem falou primeiro o quê. Mas eu só tenho uma certeza daqui para frente nessa entrevista, que quem está na mesa comigo é ultra autêntico, é um cara original, não tem travas na língua, mas dá porrada, tanto na mesa quanto nos tatames. Alexandre Marciano, cara que é referência hoje em artes marciais no Brasil e trouxe a marcialidade de duas maneiras, para sua vida pessoal e também no seu próprio sobrenome, Alexandre Ricardo Marciano. Essa você nunca tinha escutado. Marciano, isso aí, até a marcialidade está até no nome. Exatamente. Marciano, se a vida não tem roteiro, o que é a vida? Já começamos filosoficamente de forma bem profunda, né? Mas a vida eu acho que é uma grande aventura, né? Eu costumo, inclusive, falar isso para os meus alunos. A vida é uma espécie de montanha-russa. Tem horas que você está lá em cima, tem horas que você está lá embaixo, e eu acho que é isso que é muito interessante. Se fosse uma linha totalmente reta, nem graça teria. Então, eu acho que a vida é isso. Essa aventura que a gente está aqui para passar por ela da melhor forma possível, ajudando o maior número de pessoas que a gente consegue ajudar. Qual foi o maior desafio que você teve na sua vida? Cara, essa é uma boa pergunta, né? A vida é cheia de desafios, né? São muitas coisas que acabam nos desafiando. Inclusive, essa é a palavra que eu gosto realmente para conceituar isso, desafio, né? Tem gente que fala assim, isso foi muito difícil na minha vida, aquilo foi muito difícil. Difícil não existe. O que existe são desafios são para serem vencidos. Talvez o maior desafio de todos que eu tenha enfrentado foi o acidente que eu tive realmente com queimadura, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, que obviamente trouxe consequências físicas, consequências emocionais, psicológicas, e que de alguma forma durante a minha trajetória eu precisei romper com esse desafio para estar aqui hoje contigo. 25 cirurgias? Foram mais de 20 e assim... Claro que era outro tempo, né, Dal Bosco, a medicina era diferente. Hoje, né, até às vezes eu acabo assistindo, vendo alguma coisa sobre essa questão de queimadura, porque realmente é um acidente muito grave que acaba deixando sequelas graves nas pessoas. Mas hoje, inclusive, essa parte das sequelas, das cicatrizes, parece que está muito melhorado do que era na minha época, década de 80, né? Mas eu fiz bastante cirurgias também por conta disso, né? Não era tão avançado naquela época. As cirurgias acabavam sendo cirurgias bem grandes, doloridas realmente, e por isso que eu tive que fazer um número tão grande. Meses morando no hospital, vários procedimentos cirúrgicos, aos 10 anos de idade, pré-adolescência. Claro, é o que você não gostaria e muito menos é o que seus pais desejariam ou planejariam. Isso certamente você entrou, né, na sua adolescência com alguns ódios, alguns rancores, alguns questionamentos. Porque você mesmo, por conhecer a sua história de vida, você por meses ficou com o queixo, né, grudado aqui na parte do ombro. E isso, imagina, para um pré-adolescente é botar autoestima muitas vezes lá embaixo. Fora a época que não existia, bullying, né? O termo era preconceito, daí para baixo, e a gente virava inclusive piada. E você deve ter sofrido muito com isso também. O que isso lhe gerou na época de incomodações, não só para você, mas talvez seus pais também enfrentaram vários pepinos por causa disso? Todo mundo sofreu na época, né? A palavra bullying realmente não existia, mas é bem isso, né? A criança ela não tem muita noção, né, do que uma palavra que ela lança, e a palavra tem muito poder, né, da palavra que ela lança na vida da outra pessoa. E com certeza eu sofri efeitos colaterais graves na época. Claro que hoje eu, fazendo uma leitura mais distante daquele período, talvez uma característica que é inerente à minha personalidade, eu tenho uma personalidade um pouco mais agressiva, até por gostar tanto de arte marcial, por gostar tanto de competição, né? Eu tenho uma característica de uma personalidade mais agressiva, mas foi o que talvez me defendeu na época, sabe, Dal Bosco? Porque acontece que realmente na época em que todo mundo estava namorando, estava buscando se divertir,
Eu era sempre o patinho feio da história, deixado de lado, e as pessoas acabavam brincando muito comigo. Como eu tinha essa personalidade um pouco mais enérgica, eu não aceitava muito bem essas brincadeiras e conseguia me posicionar de alguma forma. Muitas vezes me posicionando com efeitos colaterais danosos, eu briguei bastante por conta disso, né? Mas também acho que se eu tivesse aquela postura mais introspecta, o pessoal ia sentar em cima. Teria sofrido mais e talvez hoje eu nem seria quem hoje eu sou, né? Não teria conseguido buscar os meus sonhos. Então sim, foi uma época difícil, mas uma época que forjou a minha identidade e acho que toda a experiência que nós temos na vida, a gente tem que buscar fazer uma releitura, porque na hora que a coisa está acontecendo, por mais que a gente tente acertar, inevitavelmente nós vamos errar em algum momento. Então o ideal é a gente fazer uma leitura posterior, né? Tirar aquilo que é bom e deixar de lado aquilo que não foi tão bom, porque nós precisamos aprender o tempo todo. E quando que foi esse seu ponto de virada? Onde vou deixar um pouco de lado a força física, quando a minha palavra não tem vez, quando que é o momento que eu deixei de ter ódio e concentrar aquele meu tempo de raiva, aquela minha energia para algo que fosse mais produtivo para você, do que ao invés de apenas alimentar a ira, a inveja, né? A discussão, o debate ao olhar dos outros. Eu acho que o que me ajudou, digamos assim, a esvairir um pouco dessa agressividade foi a arte marcial. A partir do momento que eu comecei a fazer arte marcial, eu tinha uma válvula de escape, né? Até um conselho que eu dou para você que tem muito estresse ou para você que tem um filho que tem toda aquela energia, às vezes tem medo de colocar o filho numa arte marcial. Talvez a arte marcial, bem direcionada, com um método, com disciplina, seja a válvula de escape que ele precise para colocar essa energia em algum local que realmente essa energia pode ser utilizada da melhor forma possível. Então, com certeza, a arte marcial foi que me ajudou muito, né? E de que maneira que o ambiente onde você cresceu lhe forjou? De que maneira que o ambiente onde é que você se criou acabou lhe moldando? Porque você vem de uma família simples, passou por esse tipo de situação na sua saúde física, depois entrou em um outro ambiente, vamos dizer assim, familiar, que no começo era família Gracie no Brasil, começo do jiu-jitsu, não digo o começo do jiu-jitsu nacional, mas o começo do boom, né, dessa arte marcial nacional. E hoje você tem a sua própria família, que é a escola 7 Jiu-Jitsu. De que maneira os ambientes onde é que você veio naquele seu começo de molde humano, infância, adolescência, fizeram você chegar onde você está? Eu acredito que a vida me ensinou muito rápido que desistir não é uma opção. Você pratica jiu-jitsu também e sabe como ninguém que o jiu-jitsu também nos ensina isso. Quando a gente está sendo esmagado durante um combate, desistir não é uma opção. Nós precisamos o quê? Achar a melhor maneira de se mover para voltar a combater e reverter aquele quadro. A vida me ensinou isso muito rapidamente. Eu tinha duas opções muito claras. Ficar reclamando das coisas que tinham acontecido comigo na minha vida, ou buscar correr atrás daquilo que eu queria e almejava para a minha existência, e foi isso que eu fiz. Que idade que era isso? Eu acho que esse foi um processo, né? Eu não consigo te dizer nessa idade... Um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é difícil para mim dizer, porque eu acho que foi uma construção. Porque, inclusive, a forma como eu vejo a arte marcial hoje foi uma forma construída ao longo desse processo. Veja que no começo eu busquei a arte marcial única e exclusivamente para lutar. Eu queria ser um competidor. Isso colocou a minha energia em algum lugar. Só que em determinado momento essa construção ela foi se fazendo de outra forma dentro daquilo que eu entendia como algo que realmente era muito relevante para ser feito com arte marcial. E hoje, você bem sabe, né, o meu foco não é a competição, eu tenho o foco para trabalhar o ser humano de forma integral, então acho que essa foi uma construção. Eu acho que não houve um virar de chave, né? Que muitas vezes as pessoas falam, onde é que foi a virada de chave? Acredito que a gente vira a chave algumas vezes durante a nossa existência e as experiências que a gente traz é que são determinantes para a gente realmente continuar prosseguindo e evoluindo, né? E o que a rua te ensinou? A rua me ensinou que... Essa é uma pergunta bem engraçada, né? Porque Joinville é uma cidade pacata. Joinville é uma cidade pacata, a gente não está num grande centro onde as crianças estão realmente, né,
envolvidas em situações muito drásticas, mas no nosso tempo as brigas eram coisas muito triviais, né? Eram coisas normais, a gente acabava resolvendo as coisas na rua e eu até me lembro, eu vou contar uma história aqui, eu me lembro de uma vez que tinha um rapaz que era mais forte, um rapaz que era mais forte na minha região lá. Tá vivo hoje ainda? Eu acho que tá, a gente chamava ele de cabelo de fogo. E eu vinha correndo. Aquelas brigas de soltando pipa, alguma coisa aconteceu, eu vim correndo, correndo para casa. E entrei correndo em casa e meu pai estava deitado na sala, assim, uma casa de madeira que nós tínhamos, né? Ele falou, o que aconteceu? Não, o cabelo de fogo quer me bater. E o meu pai olhou para mim e falou, cara, só vai lá e resolve a tua situação, não adianta tu correr. Cara, eu saí pra rua e acabei brigando naquele momento, né? Mas essas coisas que aconteciam ali na década de 80 mostravam pra gente que desistir não era uma opção. Eu acho que esse é o maior ensinamento que a vida me trouxe e que me deixou chegar onde eu cheguei hoje. Desistir nunca é uma opção. Independente da dificuldade que você está enfrentando, você tem que olhar de frente para ela e tentar resolver. Claro, isso não é um estímulo à briga, né? Jamais, jamais. Mesmo porque hoje em dia qualquer um tem arma, tem... Não, jamais. Disso para pior em mãos, mas na época, década de 70, 80... As coisas nunca devem ser resolvidas na briga, né? Jamais. A briga tem que ser sempre evitada, né? Eu apenas exemplifiquei algo que foi até engraçado na época, né? Porque hoje, por exemplo, nós não falaríamos isso para os nossos filhos. Mas na época era normal e foi engraçado. E foi só para exemplificar que desistir não é uma opção, né? Independente do problema que esteja na tua frente, tu tem que encarar ele. Você tem várias certezas e várias dúvidas na sua vida. E qual é a pergunta que talvez você nunca conseguiu responder até agora? Cara, eu acho que eu tenho mais dúvidas do que certeza, né? Eu acho que todo mundo tem mais dúvidas do que certeza. Qual o principal? Sobre tudo, né? Mas acho que a minha maior dúvida ainda hoje é quando eu olho para a humanidade de forma geral assim e percebo que a gente continua errando os mesmos erros. Isso é uma coisa que gera uma dúvida em mim muito grande. Se a gente pegar, inclusive, livros muito antigos, né? Se pegar Eclesiastes, por exemplo, fala que não há nada de novo embaixo do céu. E a gente vive isso e eu não consigo entender isso. Observe que nesse momento agora que a gente está gravando isso aqui, nós temos quase que inerente aí uma guerra atômica, uma coisa que a gente sabe que já ceifou tantas vidas e o ser humano continua errando os mesmos erros. Então, mesmo evoluindo tanto em vários aspectos, eu sinto que nós somos infantis ainda em coisas que nós já deveríamos ter aprendido. E essa é uma dúvida, eu não consigo entender como que a gente consegue errar os mesmos erros. O porquê que a gente continua fazendo as mesmas merdas que fazia 2000 anos. A verdade é essa, é muito difícil entender. E como é que você combate seus medos? Eu combato meus medos com a fé, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então, todos nós temos medos, mas eu acho que esse processo que, inclusive, eu falei com relação à minha criação, à minha vida, onde desistir não é uma opção, faz com que eu enfrente os meus medos. O medo é bom, né? O medo é algo bom. Não sentir medo seria muito danoso. Qualquer ser humano que não sente medo em nenhum momento, ele se torna um inconsequente e se atira a qualquer coisa. Então, o medo é bom. O medo é a oportunidade que tu tem de refletir sobre algo. E quando você reflete sobre isso, se você fizer uma leitura adequada, você pode tomar a decisão correta. Então eu enfrento meus medos com a fé e a certeza de que se eu fizer o que precisa ser feito, se eu for verdadeiro e sincero, eu vou conseguir resolver. Por isso que a coragem não é ausência de medo, né? Não, jamais. E dentro disso, você começa a olhar sua vida como se fosse uma montanha-russa, como falávamos no começo dessa nossa gravação. E tem alguns riscos que você correu. Alguns conscientes e outros inconscientes. Mas qual é o maior risco que você correu na vida e que você se arrepende? Ou seja, que você chega e fala para si assim, meu Deus, que idiota e sem noção eu fui naquele momento. Olha, são tantos os riscos que a gente passa na vida, mas... Pô, então a gente foi idiota pra cacete várias vezes. Eu ia falar isso, sem dúvida, eu ia falar isso sem dúvida, sabe? Mas se eu pegar um risco menos filosófico, eu acho que... sabe que eu sou apaixonado por moto, né? Sabe que eu sou apaixonado por moto. E talvez o maior risco que eu tenha corrido e o que eu corro até hoje é andar de moto. Porque, cara, uma vez eu fiz uma ultrapassagem tão insensata,
que resultou num acidente onde eu quebrei a perna e foi o que na época fez eu parar de lutar. Eu queria ser um lutador profissional, eu precisei parar de lutar e aí me tornei um treinador por conta desse acidente. Então foi algo assim que eu olho, cara, mas como que eu tentei fazer aquela ultrapassagem que não tinha como ser feita? Era uma ultrapassagem impensada. Então eu observo que esse é um cuidado que nós temos que ter, sabe, Dal Bosco? Eu fiz aqui a ilustração desse acidente motociclístico, né? Mas o que eu percebo é que muitas vezes a gente erra, a gente aceita riscos que são riscos que poderiam ser evitados e medidos, mas a gente sempre tem aquela coisinha de assim, não vai dar. E aí se joga e acaba tendo resultados muitas vezes danosos, né? Por vezes a gente se mete em algumas roubadas na vida por conta própria, ou por vezes porque você está num ambiente que acaba convivendo com outras pessoas que lhe induzem, né, ou lhe encaminham para esse desastre, vamos dizer assim. E dentro disso, você provavelmente, assim como eu, deve ter passado por várias decepções na sua vida. E um bisavô meu, de origem italiana, austríaca, falava o seguinte: perdoe seus inimigos, vírgula, mas não esqueça o nome deles. Um pouco rancoroso, né? Vamos dizer assim. Teu bisavô tentou parafrasear Jesus, mas deu uma emendada. Exatamente. Aí eu lhe pergunto, é possível perdoar? Eu acho que sim. Realmente eu acho que sim. Sabe por quê, Dal Bosco? Porque aquele que perdoa sabe que não é diferente daquele que ele precisa perdoar. O que eu quero dizer com isso? O Dal Bosco pode ter feito algo para mim voluntariamente ou involuntariamente. Sem ele estar consciente de que fez errado também. Contra mim. E eu posso nutrir contra o Dal Bosco rancor, mas e quantas pessoas que eu também não errei? Com quantas pessoas que eu também não falhei? E se essas pessoas tiverem a mesma resposta que eu de não perdoar? Então, o perdão para mim não é algo complexo, porque eu sei que eu erro todos os dias com muita gente, mesmo sem querendo errar. Eu sou casado, então o matrimônio exemplifica isso muito bem. Muitas vezes você fala uma coisa para sua esposa e para você foi algo muito simples, mas para ela é algo que machuca tanto. Então nem sempre, quando você machuca alguém, você está fazendo isso de forma voluntária. Então o perdão, ele precisa ser exercitado. E aquele que não perdoa, carrega consigo a algema do outro, porque fica nutrindo sentimento, gastando tempo, gastando energia, gastando intelecto com alguém que talvez não tenha feito mal para ele de forma assim, queira ter feito realmente o mal para ele. E se fez de forma intencional, não adianta eu ficar gastando energia com ele. Eu preciso seguir a minha vida. Então o perdão é algo simples. Eu não carrego no coração e jamais vou carregar rancor ou nutrir sentimentos ruins com relação a ninguém. Ser honesto e viver a vida do jeito que é para ser, não tratar ninguém mal. Isso aí a minha mãe não devia nem 10 centavos, né? Deus o livre. Não tinha dívida com ninguém, não tratava ninguém? Não, a minha mãe também era bem, vendia bananada, essas coisas no colégio. Sobreviveu também a vida dela ali do jeitinho que ela gostava. Marciano, a gente falava há pouco da maneira como nós fomos criados, né? Por exemplo, você da década de 70, 80, eu um pouquinho depois ali também, mas foram as gerações... Nem tanto, né? Um pouquinho, nem tanto. Um pouquinho, nem tanto. Mas geração flashback, vamos dizer assim, e a mistura ali das gerações X e Y. Nós tivemos uma criação e quando a gente transfere isso para a atualidade, e você inclusive tem 2 filhos, né? Um filho e uma filha, eles são geração alfa, ou seja, os nascidos aí a partir de 2010, que é muito diferente da época que você foi criado. Muito diferente. Você é da época dos menudos e depois dos dominós. Eles são da época de quem? Como é que é? Não sei o que, pop japonês e Anitta, ou seja, são outras transformações, só que não apenas musicais, onde na nossa época existia Cazuza, Barão Vermelho, entre outros embalos, mas também em uma outra época social e também de relacionamento parental,
onde, por vezes, os pais não querem que os filhos tenham as mesmas dificuldades que nós tivemos e, consequentemente, estão indo para um outro extremo. Perfeito. Quando você olha a sua geração de filhos, tem muita coisa negativa que hoje em dia já se propaga na internet. A geração Nutella, e isso e aquilo, e vários outros jargões para denominá-los. Mas qual é o grande ponto positivo que você mais tem aprendido com seus filhos? Eu creio que quando você tem filhos, a coisa mais positiva que você consegue realmente vislumbrar enquanto ser humano é um amor diferente. Eu não vou nem falar em amor verdadeiro, porque amor é um conceito abstrato, né? Mas um amor diferente. Os filhos te ensinam aquilo que você me perguntou anteriormente. Te ensinam a perdoar todo dia, porque eles perdoam todo dia. É muito engraçado quando eu vejo meus filhos brincando. Eu moro no sítio, né? Eu moro numa área rural. Foi uma coisa que eu procurei para minha vida, eu gosto disso. E lá é muito legal, porque eles brincam na rua como nós brincávamos antigamente. E é muita criança. Esses tempos eu vi um dos stories, por exemplo, um filho seu voltando com uma cobra na mão. Uma cobra, verdade, é verdade. Como se achasse... Viva, vamos falar aqui, uma cobra viva, tá? E ele veio... Opa, achei uma minhoca. Mas assim, o que acontece lá é muito legal, porque às vezes eu saio na varanda assim, e eu olho na frente da minha casa, cara, tem 15, 20 crianças brincando, correndo e tal, e eles estão numa alegria doida, sabe? E daqui a pouco eles fecham o pau de um jeito que sai tudo brigando um para cada lado. E logo na sequência já estão se abraçando, já estão... Então, a criança, ela aproveita o momento dela de uma forma que realmente ela não leva rancor no coração, né? Ela sabe observar a vida da melhor forma. Então, eu gosto muito e olho muito os meus filhos, a relação dos meus filhos com os amigos deles, e eles me ensinam muito. Porque se não voltarem a se unir... Acabou para os dois lados. Eles ensinam muito com relação ao perdão, que foi a sua pergunta anterior. Agora, falando em perdão, você tem um negócio, você é um empresário e que tem, por meio da SET Brazilian Jiu-Jitsu, várias unidades espalhadas pelo Brasil. Você tem um perfil de cliente hoje, que não é aquele que busca a competição dentro do jiu-jitsu, que é algo típico de quem no passado fazia jiu-jitsu. Se eu vou entrar numa academia, e isso era característico quando você começou, da década de 80, 90, era se o cara que não competisse, não quisesse competir, era bundão, né? Hoje em dia, existem escolas em termos disso. A sua preza muito mais pela busca pela qualidade de vida do que uma medalha no peito. Se existir a busca pela medalha, é um desafio pessoal daquele aluno que você vai apoiar, ok, né? Mas a sua metodologia está voltada para aumento de qualidade de vida. Você já teve vários perfis, então, de clientes. Aqueles que vieram, principalmente no seu começo, por motivos, inclusive, errados, ou que não era característica, a cultura corporativa da SET. Qual é, então, aquele tipo de cliente que você não quer ver mais pela frente? Ou seja, mesmo ele tendo feito merda, fica até difícil de perdoar. Na verdade, aí eu acho que não é nenhuma questão de perdão, eu acho que é uma questão de alinhamento de propósito, né? Hoje, a SET tem um propósito muito claro, que tu bem citou aí, transformar a vida das pessoas, melhorar de alguma forma a qualidade de vida das pessoas. Significa então que o aluno da SET não pode competir? Não, não significa isso. Quem quiser competir, isso tem que nascer dentro dele, vai ser oportunizado isso para ele. Mas o cara que talvez eu não consiga entender em cima do dojo, e aí não é nenhuma questão de perdão ou não, é uma questão de alinhamento de propósito, e aí eu não faço questão nenhuma de ter esse cara na SET, é o cara que diz que quer competir, mas não quer pagar o preço para aquilo. Então a pessoa, ela almeja o primeiro lugar do pódio, mas ela não entende que existe um trajeto para chegar lá. Quantos treinos de competição já foram criados? Exatamente, eu não consigo mais, tu sabe muito bem sobre isso, eu não consigo mais gastar minha energia, o meu tempo com isso, porque eu vejo que quando a pessoa, sei lá, ela vê um campeonato na televisão, por exemplo, e aí todo aquele auê, e é legal mesmo, né? Pô, aquela emoção da conquista, ela olha para aquilo e fala, poxa, eu queria ser esse cara, eu queria... Mas aí quando você precisa expor ela ao que ela precisa fazer para galgar aquilo,
ela rapidamente corre, vira as costas para você, te deixa sozinho no tatame. Então não tem mais tempo para gastar com esse tipo de pessoa, né? Inclusive, você sabe muito bem que a última vez que nós tentamos organizar um time de competição, fizemos uma pré-inscrição e ninguém se inscreveu para participar do treino de competição, mesmo tendo no time algumas pessoas que queriam competir. Isso eu fiz propositalmente isso, porque se eu falar para ele assim, ó, não, cara, mas tu não quer pagar o preço necessário, ele talvez não entenderia. Então eu expus o preço e vi se ele queria comprar aquilo. Digo, não, então tá aqui, ó, vamos participar disso aqui, ninguém quis comprar. Então eu não tenho mais tempo e nem energia para gastar com esse tipo de pessoa, né? Quando o cara quiser entender qual é o preço que se paga, mostra a radiografia do Dal Bosco. As radiografias. 10 partes do corpo quebrado. É verdade. Competição não tem nada a ver com saúde, com qualidade de vida, né? Eu sou um educador físico por formação, então a gente não precisa nem discutir isso, nem falar sobre os benefícios que a prática do esporte elas trazem para a vida do ser humano, mas quando ela está longe da competição, né? Competição é uma outra coisa, competição é um outro ambiente, competição é um local onde você precisa se expor a riscos muito altos e o cara que se expõe a esse risco, ele sabe que ele vai pagar esse preço. Então é o cara que muitas vezes quebra o braço, mas ele não fica triste por conta do braço quebrou, porque foi o preço que ele quis pagar. Agora, a competição não tem nada a ver com saúde, né? É um outro ambiente. Você já deve, claro, ter notado que você é um educador. Agora, a grande questão é o porquê. Tá aí uma pergunta que eu não sei responder. Essa é uma pergunta que tu fez que tu não fez responder. Sabe por que eu não sei responder, Dal Bosco? Porque até hoje as pessoas me questionam e me perguntam o que precisa ter para você ser um bom professor, um bom educador. E talvez eu responderia para ela que é ter um bom método na mão. Nós, por exemplo, temos um bom método na mão. Mas o que eu percebo é que o educador, o professor, ele tem características também que nascem com ele, características individuais que fazem com que ele consiga, de alguma forma, atingir o ouvinte de uma forma mais profunda. Por que eu te digo isso? Porque, às vezes, dentro do método, nós vemos João ensinando a mesma coisa que José. Mas as pessoas chegam para mim e falam assim, pô, mas quando o José fala é diferente. Quando o José ensina, fica mais fácil para mim aprender. Então, é uma pergunta difícil de se responder, porque ela une coisas que são palpáveis, um método, e ela une também coisas que talvez nascem contigo, estão inerentes à tua personalidade, né? Vou deixar meus 50 centavos de contribuição. Vai lá. Mas eu acredito que muita gente pode até ensinar, mas tem uma grande dificuldade de entender o que é educar dentro desse processo. E aqui eu vejo que a grande diferença entre um professor e um educador. E aí eu, acompanhando a sua trajetória, eu posso dizer nessa mesa aqui com a maior sinceridade para você. Um professor, sim, ele tem método em mãos, né? Mas eu acho que para ser, além de um professor, ser um educador, o que você é hoje, ele tem que ter uma missão maior do que o método. Ele tem que ter um propósito de vida maior do que o método. Senão o cara não aguenta aquele tranco do por si só. Caraca, aprendi uma boa agora aqui. Porque Perfeito. Qualquer um pode ser professor Exato. hoje em dia, desde que tenha um método em mãos. Exato. Um manual, né? Um manual, uma cartilha. Uma cartilha debaixo do braço, como você bem fala. Perfeito. Agora, ser visto como um educador, um mentor natural dentro deste processo, e eu digo que o pai e a mãe, eles têm, né, a responsabilidade intrínseca de ser este sábio, essa sábia para o seu filho e inspirar eles, elevarem este processo, eu acho que é o grande desafio que educadores hoje têm em mãos. Só que o que eu vejo na educação hoje em dia, do modo a que foi o nosso país, infelizmente, nas últimas décadas, temos formado muitos professores, só que uma parcela ainda diminuta de educadores, de mentores, que aquele aluno, aquele mentir, aquele, né, o mentorado, ou mentorada, que é a expressão internacional, né, para mentorados e mentoradas, que nem o coach tem um coachee, o mentoring tem um mentee. Ainda eu vejo a falta das escolas trazerem isso. E talvez seja esse o grande diferencial na cultura corporativa da própria SET. Eu vejo que quando você forma os seus professores, não é apenas para que tenha um método, mesmo porque senão aquele professor não vai aguentar nas suas mãos. Não aguenta, Marciano. Não aguenta.
Aquele cara vai ter que ir um professor que busca ser um educador, e o educador ele tem que ter um propósito maior. Porque se não tiver esse propósito, o cara vai morrer no meio do caminho. Isso é uma coisa que, agora ouvindo tu falar assim, faz todo sentido, muito sentido para mim, porque, inclusive, quando alguém fala que quer dar aula pela SET, né, e me questiona, tá, mas o que eu preciso fazer para ser professor da SET? A primeira resposta que eu dou para ele é: você precisa estar alinhado ao nosso propósito. Eu preciso que tu entenda aquilo que a SET quer fazer. E aí a gente tem o nosso site, eu digo, ó, dá uma estudada, observa o nosso propósito. Se esse propósito fizer sentido para ti, realmente arder no teu coração, tu tá apto a ser um professor da SET. O resto a gente ajeita aqui, né? Molda depois. Com manual, com headquarter virtual que nós temos, com materiais para ele estudar. Mas o que eu preciso é que tu esteja alinhado ao nosso propósito. Então faz muito sentido o que tu falou. Agora, apesar de que a gente tende a alinhar primeiro a cultura corporativa para ver se tem esse fit e essas pessoas se encaixam dentro disso, para depois a gente ensinar a cartilha, você na sua trajetória, ora como aluno, ora como competidor, ora como empresário atualmente, passaram diferentes perfis nas suas mãos, claro. Mas qual é a pessoa mais diferente de você, mas que você admira? Ah, tem muita gente diferente de mim que eu admiro. Quem? Na verdade, eu admiro mais os diferentes do que os iguais a mim. Por quê? Porque eu tenho muito defeito. Eu tenho coisas assim que precisa consertar na minha existência e que eu olho para os caras e digo, nossa, o cara... Por exemplo, né? Professor Kleber, Jaraguá do Sul, aquele abraço. Cara, é um cara que eu falo para ele que eu precisava ser igual ele. Porque ele tem uma facilidade para se expressar, para falar, e ele acha que não. Eu digo, Kleber, por favor, rapaz, eu queria ser que nem você, ó, estou deixando o registro aqui. Então, assim, o que acontece? Eu acho que eu não me espelho em uma única pessoa. Eu me espelho em várias pessoas que são diferentes de mim, porque eu acredito realmente que é na diferença, juntando essas diferenças, é que a gente consegue construir algo grande, né? Se eu quisesse ter só pessoas que são iguais a mim, as limitações que hoje existem em mim seriam replicadas nessas pessoas e nós estaríamos parados nessas limitações. Vulneráveis. Então, é nesse contingente de pessoas diferentes que nós vamos crescendo juntos. Cada um tenta desestressar de alguma maneira diferente. Infelizmente, algumas vão para alguns tipos de vícios nocivos. Álcool, droga, tenta descarregar... nos filhos, no marido, na esposa, fica agressivo e lá vai. Bom, você tem uma vantagem que você diariamente está nos tatames, educando, além de apenas ensinar. E, consequentemente, você pode fazer aquele rola, né? Ou seja, pode... Gastar aquela energia. Gastar aquela energia. Mas de que maneira você hoje compensa o seu estresse? Eu falei em algum momento aqui que eu sou apaixonado por moto, né? Então, uma coisa que compensa o meu estresse, e eu acho que todo ser humano, independente do que precisa encontrar isso na sua vida, tem que ter algo que realmente desligue e desconecte a tua mente, o teu intelecto, daquilo que é trivial do seu dia a dia. Você falou que eu estou no tatame todo dia e que isso é um local para desestressar, e realmente é, porém, aquilo ali é a minha profissão. Eu já não estou ali com tanta liberdade quanto eu era aluno, né? Onde eu chegava ali, só treinava, suava a cabeça, eu não pensava em nada. De prazer virou uma obrigação também. É uma obrigação que eu adoro, eu sou apaixonado por aquilo, mas a minha cabeça não está desconectada naquele tempo ali. Eu tô pensando em 1 milhão de coisas, estou observando... Esse aluno aqui, o 03, deve boleto. Não, e cuidando, né? Cuidando desse, cuidando daquele. É muita coisa para cuidar no tatame, tu sabe disso. Então, o que faz o nível de estresse do ser humano baixar é ele conseguir ficar com aquela tela azul, né? Aquela mente em branco. O que faz isso comigo é a moto. Eu gosto de andar de moto, apesar de saber dos riscos, né? Mas é uma coisa que eu gosto. E é o que eu hoje utilizo para me desestressar. Claro que você falou, e eu vou reforçar novamente, o tatame é um ambiente onde você consegue baixar muitos níveis de estresse. Se você esperar na porta da nossa escola lá, eu faço um desafio, inclusive, qualquer pessoa, espera na porta da minha casa. Se você é muito estressado, está aí do outro lado, vai lá na saída da minha unidade ou de qualquer unidade da SET, entrevista o cara que está saindo. E aí, tu está estressado? Não tem um que vai dizer que está estressado. Realmente é algo que o tatame traz para nós. Mas eu estou ali trabalhando
Então eu já não me beneficio tanto assim dessa coisa muito positiva do tatame, que é essa válvula de escape. Então hoje, para mim, eu gosto muito de andar de moto e é o que eu faço para... Boto a cabeça dentro do capacete tu não escuta mais nada. E apesar de 30 anos praticamente de uma profissionalização até mais severa no Brasil dentro do próprio esporte jiu-jitsu, né? Primeiro como esporte e depois veio para a atividade física. Foi um movimento contrário até de muitas das outras artes e outros esportes em si. A gente ainda vê muitos professores ensinando de uma forma inapropriada, a gente vê ainda muitos escândalos dentro desse mercado, a gente vê ainda muitos tropeços sendo cometidos por profissionais que deveriam inspirar as gerações que estão ali acompanhando aquele mestre. Alguns realmente são, outros são mestres, entre aspas, ou apenas talvez mestres digitais. Onde é que o professor de jiu-jitsu mais está errando, Marciano? Na verdade, infelizmente, eu preciso dar a mão à palmatória aqui. A maior parte da amostragem de professores ainda é dessa amostragem mais antiga, que não conseguiu dar o salto de evolução que precisa para entender o jiu-jitsu como arte marcial. O jiu-jitsu foi forjado única e exclusivamente como luta. Isso foi bom, isso provou a eficiência dele. Porém, houve um efeito colateral. Esqueceu-se toda a marcialidade. Esqueceu-se que precisa pedir licença para sair, para entrar no tatame, que você tem que honrar a hierarquia. Por quê? Porque buscava só a vitória. Era a vitória pela vitória. O resto pouco importava. Nós ainda sofremos esse efeito colateral, apesar de que tem melhorado muito. Tem melhorado muito, mas há poucos anos. Então nós ainda temos esse efeito colateral e a maioria das escolas ainda tem dificuldade em apresentar para o aluno um bom método. Que eu sempre digo, e eu vou reforçar aqui, o que eu sempre digo e vou reforçar aqui é: o jiu-jitsu é uma ferramenta incrível para melhorar a sua vida. Porém, jamais se matricule na primeira escola que você entra. Não faça isso. Nem se for a 7, tá? O que você faz? Eu sempre falo para as pessoas: faz aula experimental em 1, 2, 3, 4 escolas para você ter um parâmetro. Porque a gente fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer jiu-jitsu. Aí todo mundo acha que o jiu-jitsu é igual. Eu acho muito legal meus alunos, né? Tu até mencionou que tem alguns morando fora do país. Hoje de manhã eu falava com um que estava em Portugal, ele está sem treinar lá ainda. E eu falei, pô, mas por que tu parou? Ele falou, mestre, eu visitei 3 escolas aqui em Portugal, não dá para entrar. Não dá para entrar. Uma fede, a outra o professor dá aula sem kimono, na outra o professor manda todo mundo brigar como se fosse... Então, é isso que eu digo para você. Jiu-jitsu é jiu-jitsu, mas tem pessoas que utilizam ele como arte marcial de forma integral, realmente, e tem pessoas que, infelizmente, até pela forma como foram criados dentro da arte marcial, replicam aquilo que receberam e não conseguiram evoluir. Então, como que a gente sana isso? Faz aula experimental em 1, 2, 3 lugares que você vai conseguir ter um parâmetro. Opa, aqui foi assim, ali foi assado, aqui tem um plano de aula, opa, aqui já tem um relógio, eles já dizem como é que funciona a aula, o que eu tenho que fazer, quais são os elementos da aula, porque aí você consegue ter um parâmetro. E é assim que você vai se proteger, digamos assim, dessa situação que tu mencionou. Marciano, a gente vai se encaminhando para o final da nossa entrevista, mas ainda 2 questões rápidas aqui. Está lendo algum livro nesse momento? Olha, rapaz, eu estou lendo vários livros, mas eu vou falar um aqui que é 12 Homens Comuns. 12 Homens Comuns é um livro que fala dos apóstolos de Cristo, né? E é um livro bem legal porque nós tendemos a santificar algumas pessoas e o cristianismo em si não fala de santos sobre essa terra. O cristianismo em si fala de outra coisa. E 12 Homens Comuns fala sobre isso. Como caras tão comuns que erravam como eu e você erramos, conseguiram deixar uma marca. Se tornar incomparáveis. Exatamente. Então, 12 é um livro bem fino, inclusive, é muito legal de ler, as histórias assim são bem envolventes. 12 Homens Comuns é um livro que interessante para você ler, independente de você ser cristão ou não ser cristão, no que você acredita, mas é um livro que traz bastante ensinamento. Pessoal, aqui na descrição deixarei também os links da rede social do Marciano, seja no Instagram, LinkedIn, o canal dele no YouTube, tem lá centenas de conteúdos, não apenas com técnicas de jiu-jitsu, mas principalmente reflexões a respeito de como é que esta atividade pode mudar a sua qualidade de vida. Mesmo porque já estive muitas vezes com o Marciano me ensinando no tatame, a gente vê crianças lá de 3 anos
a senhores de 70 anos dentro do mesmo espaço, sem o foco ser competição, mas buscando qualidade de vida.